Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O artigo de hoje é sobre as recentes eleições que resultaram na troca de poder no âmbito presidencial, vista através dos trânsitos astrológicos de personagens muito atuantes no cenário nacional. Embora para fazer predições por meio da astrologia seja recomendável a combinação de técnicas, há algum tempo uso uma estratégia relativamente simples, embora um tanto trabalhosa, que é a de examinar os trânsitos astrológicos de vários atores dentro de um contexto, buscando uma interpretação robusta do que deve acontecer. Isto tem funcionado até o momento. Cada situação precisa ter critérios definidos conforme a temática e objetivos do estudo, mas sempre é necessário se ter os mapas e respectivos trânsitos das personalidades envolvidas. Na presente situação, desde muitos meses atrás, produzi os mapas dos principais atores do jogo político brasileiro, acompanhando seus trânsitos. Dentre esses, selecionei apenas alguns para este vídeo, de maneira a não torná-lo muito longo. Observei os trânsitos atuais e futuros relativos aos planetas lentos, mas a ênfase de meus comentários recairá mais sobre Saturno e Plutão, ambos astros muito conectados à política e ao exercício do poder. Saturno é associado a estruturas, organização, administração, governança e autoridade, e, por isso, os personagens com trânsitos tensos que o envolvem geralmente têm problemas em governar e realizar atos administrativos. Por outro lado, trígonos e sextis significam concretização e funcionamento fluido das regras e leis da sociedade. Plutão, por sua vez, representa o poder em si, seja oculto ou evidenciado em atos e ordenações. Além disso, Plutão está associado à riqueza e ao poder econômico, bem como às manipulações, intimidações e atividades subterrâneas, dentre outros fatores. Um trânsito positivo de Plutão facilita o exercício de comando e direcionamento. Um trânsito tenso deste planeta é obstáculo drástico, podendo ser intransponível a depender do contexto geral. Bem, a seguir, vamos comentar sobre os trânsitos astrológicos de Lula e Bolsonaro, as figuras centrais na temática da troca de poder no Brasil. Será possível notar que, apenas pelos trânsitos de ambos, não se teria algo conclusivo acerca de quem ganharia a eleição presidencial, até porque há controvérsias quanto às reais datas de nascimento. Entretanto, mais à frente, pelos trânsitos de outros atores, notou-se uma clareza maior quanto ao resultado final. Os trânsitos sempre são referentes ao dia da eleição no segundo turno, 30 de outubro de 2022. Quanto ao Lula, destaca-se Plutão transitando em oposição à Lua, Saturno e Marte natais, aspectos muito tensos quanto à questão de empoderamento, demonstrando a necessidade de grande esforço para superar os obstáculos. Além disso, Saturno transitava em quadratura a Mercúrio natal, indicando, por exemplo, dificuldades de comunicação. Entretanto, este mesmo Saturno fazia um trígono a Urano natal, mostrando a possibilidade de uma concretização de seus propósitos por vias um tanto surpreendentes. Quanto aos outros planetas lentos, havia bons aspectos formados por Netuno em trânsito.
Júpiter, por sua vez, era ambíguo, fazendo trígono à lua natal, porém quadratura aos nodos. Urano se opunha ao Mercúrio natal, também indicando sobressaltos promovidos por suas falas. Agora, na tela, a situação astrológica de Bolsonaro, que considerei, no geral, um pouco pior do que a de Lula, embora o presidente do país estivesse com Júpiter conjunto ao Sol natal e trígonos de Netuno a Urano e Júpiter natais. Plutão transitava em oposição a Urano natal e em relação ao ascendente, se é que este está correto. Em acréscimo, Plutão quadraturava Netuno natal. Este conjunto de trânsitos demonstravam grande dificuldade de se ter sucesso novamente na conquista do poder, o que se somava a Saturno transitando em conjunção a Vênus natal, problemas com o eleitorado feminino, bem como Saturno fazendo quadratura em T a Marte e Saturno natais. E destaco esta quadratura de Saturno ao Saturno natal, o que indica, dentre outros fatores, uma finalização de ciclo. Em acréscimo, pode-se apontar que Saturno fará oposição ao Plutão natal a partir de 25 de dezembro de 2022, passando pelo dia da posse do novo presidente e se estendendo até fevereiro de 2023, ou seja, justamente na passagem da faixa presidencial e adentrando o novo governo, Bolsonaro terá algo muito desafiador para passar. Neste momento, vamos a alguns personagens importantes no contexto eleitoral que agreguei num primeiro grupo. Começo com Alexandre de Moraes, ministro do STF e atual presidente do TSE. É possível ver uma cruz no gráfico em tela, o que representa grande tensão no período das eleições. Entretanto, saliento Plutão em trânsito fazendo trígono ao Plutão natal, bem como a Lua. Estes aspectos representam força plena para exercer o poder dentro do seu raio de ação, ou seja, o meio jurídico. Em outras palavras, todas as iniciativas no sentido de tirar a legitimidade das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral não prosperariam. Além disso, nenhum planejamento para realizar um impeachment do ministro teria condições de avançar e ter sucesso. Isto é, ele não seria nem será destituído, até porque futuramente Plutão fará uma sequência de trígonos com Urano e Júpiter natais. E, mais à frente, Alexandre terá trígonos de Plutão com o nó do Sul, o ascendente e Marte natais, configurando que ele nasceu com uma programação reencarnatória ligada ao poder. Voltando ao período eleitoral, Saturno apresentou-se em trígono a Marte e Lilith natais, indicando força e perspicácia para cumprir seu importante papel nas eleições, mantendo a integridade institucional a despeito das forças contrárias. Então, chegamos a Simone Tebet, que no segundo turno das eleições teve um papel relevante de apoio a Lula, sendo uma candidata natural a compor o novo governo. O gráfico mostra, em destaque, Plutão em trígono ao Plutão natal, bem como Saturno transitando em sextil a Marte natal. São aspectos de força e evidência, embora não seja possível apontar as casas astrológicas, já que não pude obter o horário de nascimento, optando por colocar o Sol natal ao meio-dia. Com relação a Geraldo Alckmin, havia diversos trânsitos de Urano tensos na etapa eleitoral, o que pode ser interpretado como a própria rejeição de parcela do Partido dos Trabalhadores ao seu nome na chapa presidencial. Ocorriam outros trânsitos negativos,
no caso de Saturno, que estando conjunto ao nó do norte, fazia quadratura a Júpiter e Sol natais, bem como oposição ao ascendente. Ou seja, o céu estava um tanto nebuloso para Alckmin, mas, um pouco à frente, Saturno fará trígono a Saturno e Netuno natais, e, algo bem relevante, Plutão fará trígono ao meio do céu, um forte aspecto de empoderamento. Esta melhoria nos trânsitos de Saturno e Plutão, já naquela época, indicavam a posição de evidência que ele atingiria como vice-presidente, como coordenador do governo de transição e, obviamente, durante o próximo governo. Bem, chegamos aos personagens do segundo grupo, que são pessoas vinculadas a Bolsonaro. Iniciamos com o general Heleno, cujo horário de nascimento não temos, mas cujos trânsitos astrológicos são reveladores na direção de perda de poder. Percebamos, pelo gráfico, a finalização do fortíssimo trígono de Plutão ao nó do norte. E este Plutão, em trânsito, fará quadratura ao Sol natal a partir do instante que Plutão adentrar o signo de Aquário. Quanto a Saturno, ele já vinha, no período eleitoral, em quadratura a Vênus e Mercúrio natais, bem como em oposição ao Saturno natal. Entretanto, Saturno transitará para fazer uma quadratura em T aos nodos lunares. Tudo isso indica processos de finalização e perda de força política. Na sequência, se tem o gráfico da carta natal aproximada, Sol ao meio-dia, de Silas Malafaia, alguém que funcionou como uma espécie de conselheiro de Bolsonaro, bem como apoiador eleitoral. Os trânsitos astrológicos de Silas revelam o término dos trígonos de Plutão ao Sol e Marte natais. Ou seja, suas ações perdem força e terá queda de evidência junto ao poder político. Além disso, ao entrar em Aquário, Plutão fará quadratura a Netuno e Júpiter natais, o que representa bloqueios e problemas diversos. Sobre Saturno, durante as eleições, esteve conjunto a Quirón natal, mas fará quadratura a Marte no início do próximo governo, o que ajudava a indicar a redução de seu status e de seu espectro de influência pública, num contexto de derrota de Bolsonaro. No caso do general Braga Neto, também uma carta natal sem o horário exato de nascimento, se tem trânsitos bastante interessantes no sentido de perda de poder. Nota-se 2 poderosos trígonos de Plutão a Marte e Júpiter natais que marcaram a sua atuação no governo Bolsonaro, agora em finalização. Mais à frente, Plutão fará oposição a Urano natal e quadratura a Netuno natal, o que assinala menor poder no futuro. No período eleitoral, Saturno estava conjunto a Lilith natal e formando quadratura em T aos nodos lunares, sinalizando a dificuldade de se tornar vice-presidente. Netuno, conjunto ao Sol, demarca um certo grau de ilusão ou falta de clareza, ainda mais oposto a Júpiter natal, que representa, por exemplo, uma ambição maior do que pode ser concretizada, de fato. Finalizando este artigo, posso afirmar que esta estratégia de observar e estudar os trânsitos de vários atores representativos de uma situação pode ser bem útil para entender o que vai acontecer. Como eu vinha colecionando mapas de diversos políticos da situação e da oposição, já me era relativamente claro, meses atrás, que haveria uma alternância de poder no cenário nacional. Inclusive,
acrescento que várias outras cartas natais de políticos bolsonaristas apresentariam trânsitos tensos provocados por Plutão entrando em Aquário. Não coloquei estes outros dados neste vídeo, pois a apresentação ficaria muito longa. O céu mostra os caminhos. Contudo, é preciso fazer uma interpretação sem paixões. Deixo um abraço a todos e até a próxima oportunidade.